Podemos, gente. Vamos lá? Oramos. Deus respondeu a nossa oração. Vamos agora pegar o nosso hino oficial. O hino está na pasta. Vamos cantar, já oramos, vamos cantar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Lá em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé ele andou, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Hoje nós temos alunos novos, presenciais e online. Então eu queria informar os novos alunos que este livro que nós estamos estudando, ele tem 12 unidades. Estamos estudando a cada quarta-feira uma unidade. Cada unidade, ela é composta de 5 dias de estudos. Então o que eu faço? Eu estudo esses 5 dias, venho aqui e faço o resumo para vocês. Tem tarefas que fazemos aqui e tem tarefas para casa. Eu entendo que às vezes em casa é corrido, não dá para fazer, tudo bem. O principal é a presença aqui na aula, que com certeza nós aprendemos muito. Então, na unidade 1, que nós vimos na semana passada, nós vimos que Jesus é o caminho, Jesus é o exemplo. Nós vimos na ótica bíblica o que significa servo, aquela pessoa moldável e que permanece nas mãos de Deus. Nós vimos o dia 4 e o dia 5 que Deus age na vida do seu servo. E nós vimos 7 realidades que está na página 23. A página 23 do livro ou da unidade 1 tem lá as 7 realidades para te levar a uma experiência com Deus. E nós vimos que o autor, ele colocou a vida de Moisés dentro dessas 7 realidades. Alguém tem alguma dúvida da aula da unidade 1? Fez algum exercício? Trouxe alguma dúvida? Então, eu vou perguntar, como eu falei, que cada unidade tem um versículo para decorar.
Alguém decorou o versículo da unidade 1 para ganhar o brinde? Por favor, Guilherme, levante-se e fale, unidade 1, versículo tal, por favor. Unidade 1, João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Se permanecer. Aquele que permanece em mim, e eu nele dará muitos frutos. Por quê? Porque sem mim, ninguém nada. Nossa, que coisa linda, gente. Ele vai ganhar o prêmio. Eu tive que sair dali. Não tem como. E Guilherme, a blusa passa ali para o Guilherme. Muito bem, parabéns, Guilherme. Então, cada unidade, nós temos um versículo para decorar. Então, de hoje, quarta-feira, até a quarta-feira seguinte, nós vamos decorar o versículo da unidade 2. Decorou o versículo, chegou aqui, falou, vai ganhar um brinde. E qual é o versículo da unidade 2? Bíblia na mão, Universidade da Bíblia com a Bíblia na mão. Vamos abrir Salmos 20, versículo 7. Está aqui no livro, mas vamos abrir a palavra de Deus. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então é o versículo da semana para decorar até quarta-feira que vem. Então agora nós vamos entrar na unidade 2. Unidade 2 na mão, Bíblia, caneta. Então no dia 1º da unidade 2, página 31. Boa noite aos alunos online. Vamos para a nossa segunda unidade, página 31. Uma vida centrada em Deus. Nós vamos ver na página 31 da nossa unidade 2 que há características da pessoa centrada no eu, no ego, e tem características de pessoas centradas em Deus. Nós vamos ler primeiro as características das pessoas centradas no eu, no ego. Página 31. Vida com enfoque no eu, orgulho de si mesmo e de suas realizações, autoconfiança, dependência de si mesmo e de suas habilidades, afirmação do eu, procura conformar-se aos padrões do mundo e seus caminhos. Quando eu li esse procura conformar-se aos padrões do mundo e seus caminhos, eu lembrei de Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então nós precisamos confiar em Deus. Continuando centrado no ego, vê a circunstância de uma perspectiva humana, vida ordinária e egoísta. Essas são as características das pessoas centradas no eu. Agora nós vamos ver as características das pessoas centradas em Deus. Olha a diferença: confiança em Deus, dependência de Deus e de sua capacidade e provisão, vida orientada para Deus e sua atuação. Nós estamos na página 31 da unidade 2. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que diz em Mateus 6,33? Aluno da Universidade da Bíblia precisa saber. Mateus 6,33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão muito bem. Continuando, busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias. Vida santa e centrada em Deus. Então nós vimos aí a diferença da pessoa centrada no eu e a pessoa centrada em Deus. Logo abaixo fala assim:
com suas próprias palavras, defina vida centrada no eu e vida centrada em Deus. Mas isso aí faz aquela chavinha e bota assim, em casa. Faz a chavinha e bota em casa. Porque nós vamos passar para o exercício seguinte. Alunos online, página 31, vamos fazer o segundo exercício da página. Em cada um dos pares de exemplos bíblicos abaixo, coloque um D antes do exemplo que ilustra uma vida centrada em Deus. E um Ezinho nas ilustrações quando a pessoa está centrada no eu. Então vamos ao primeiro, um A. Deus colocou Adão e Eva num lindo jardim. Disse-lhes que não, sublinhe com a canetinha o não. Disse-lhes que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva percebeu que a fruta era agradável aos olhos e desejável para adquirir a sabedoria. Por isso, comeu da fruta. Vida centrada no eu ou em Deus? Bota um Ezinho aí na frente, muito bem. Um B. A mulher de Potifar implorava diariamente a José para se deitar com ela. Ele respondeu que não, sublinha o não. Respondeu que não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Quando ela tentou obrigá-lo, ele fugiu do recinto e foi preso em vez de ceder à tentação. José tinha a vida centrada em Deus. Muito bem, bota o Dzinho aí na frente. Virando a página 32. 10 dos espias disseram: Moisés pediu a 10 homens para irem espiar a terra prometida, voltarem para dar o relatório para Moisés. Por isso que a lição, a questão 2A começa. 10 dos espias disseram, quando eles voltaram de espiar a terra, responderam para Moisés. 10 dos 12 responderam assim: não, sublinho não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vida centrada no eu. Por quê? Olharam a dificuldade, a circunstância, não olharam para Deus. 2B, Josué e Caleb, as duas exceções, Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra. Não temais o povo desta terra. Josué e Caleb estavam com as vidas centradas em Deus. Muito bem. Agora nós vamos prestar muito atenção na 3A e na 3B. Mas por que, Deia? Porque nós vamos falar aqui do rei Asa. E nós vamos ver que em uma parte da vida dele, ele estava centrada em Deus. Mas caiu numa armadilha. Depois ele ficou centrado no ego, no eu. Vamos ver. 3A. O rei Asa enfrentava o exército de Zerá, o etíope, no campo de batalha. Ele disse, o rei Asa disse: ó Senhor, nada para ti é ajudar. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso, em ti confiamos. Rei Asa estava centrado em quem? Em Deus. O rei Asa, ele reinou, o rei de Judá, por 41 anos. 41 anos. E até que o rei Asa se esforçou para obedecer ao Senhor. Mas, na caminhada, nós vamos ver agora 3B. O rei Asa e Judá estavam sendo ameaçados por Baasa, rei de Israel. Asa enviou ouro e prata do templo e de seu próprio palácio a Beni-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda neste conflito. O rei Asa, ao invés de pedir ajuda a Deus, tentou fazer do jeito dele. Mandou ouro, mandou prata, fez uma aliança com o rei da Síria e se perdeu. Deia, tem alguma advertência para nós, alunos da Universidade da Bíblia?
alunos presenciais e aluno online? Claro que tem. Aqui está uma advertência crucial para nós. Nós estamos andando, caminhando, centrado em Deus. Mas lá em 1 Coríntios 10, 12, fala, sabe o quê? Cuidado aquele que está em pé para que não caia. Então vamos ter cuidado com as nossas atitudes, o que estamos fazendo, olhando sempre para Deus. O rei Asa se perdeu na caminhada. Por quê? Ele passou por uma armadilha, mas na segunda ele não conseguiu. Então na letra 3A ele estava visando Deus, e na segunda ele estava visando o próprio ego. Vamos em frente. Viver centrado no próprio ego é uma armadilha sutil. Cuidado, aluno da Universidade da Bíblia do Ingá vai estar com o olho aberto e o outro vigiando para não cair. Agora vamos descer, diz assim: responda às seguintes perguntas. Se você não souber as respostas, procure nas passagens bíblicas especificadas. Estamos na página 32. Bíblia, agora nós vamos usar a Bíblia. Gênesis 6. Gênesis 6. O que Deus estava prestes a fazer quando pediu a Noé que construísse uma arca? A resposta está em Gênesis 6, 6 e 7. Gênesis 6, 6 e 7. A resposta está aí. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei. Então estava prestes a destruir quando encontrou com Noé e salvou quem? A família de Noé. Então a resposta estava prestes a destruir o mundo. 2. O que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra? Está em Gênesis 19, 13. Gênesis 19, 13. Diz assim: pois nós vamos destruir este lugar. Então estava também para destruir Sodoma e Gomorra. A 3. O que Deus estava prestes a fazer quando veio a Gideão? Essa resposta encontra-se em Juízes 6. Juízes 6. Juízes é assim, ó: Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 6. Aqui em Juízes 6 fala sobre Gideão. O anjo aparece a Gideão e fala que ele, o Senhor Deus, vai lutar, vai usar Gideão para salvar o povo de Israel da mão dos midianitas. Então a resposta é essa aí. O que Deus estava prestes a fazer quando veio Gideão? Ele usou Gideão para enfrentar os midianitas, e o Senhor Deus venceu a batalha usando Gideão. A 4. O que Deus estava prestes a fazer quando apareceu a Saulo? Atos 9, de 1 a 16. Mas nós não vamos ler não, porque é grande. Quando Saulo estava prestes a entrar em Damasco, com uma motivação errada no coração, que ele queria entrar para matar os gentios. Mas não era isso que Deus queria para ele. Naquele instante ali, Deus deu um basta ali na vida de Saulo, transformou a vida de Saulo, mudando até o seu nome para Paulo, para ele pregar para os gentios. Agora nós vamos para a página 33. Esses exercícios esses exercícios já são do fechamento do dia 1º. Então é aquela chavinha e bota casa, para fazer em casa. Aí sempre quando termina um dia, vem o resumo. Se você ler esse resumo,
com certeza você vai conseguir fazer o exercício. Mas eu grifei aqui um resumo, uma frase desse resumo, que eu quero falar com vocês. Está na página 33 no resumo. Alunos online, página 33, resumo, a segunda frase: preciso reorientar minha vida na direção de Deus. Então vamos parar um minutinho, vamos fazer uma reflexão nas nossas vidas, a começar por mim. O que precisa ser reorientado na minha vida para eu olhar para Deus, para a minha vida estar centrada em Deus? Esse é o foco do dia 1 da lição. É você se reorientar, ver o que você precisa mudar na sua vida, o ajuste. Sim. Nós estamos na unidade 2, página 33. Então, nós vamos, nesse dia primeiro aqui, que nós estamos terminando, na página 33, eu quero que vocês, como alunos da Universidade da Bíblia, parem, se examinem, ver o que você tem que se reorientar na sua vida, para que sua vida seja centrada em Deus, e não no seu ego. Agora nós vamos para o dia 2. Dia 2, os planos de Deus versus nossos planos. Começa se fazendo essa pergunta: quem livrou os filhos de Israel do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Foi o Senhor. Mas aqui nós temos que entender duas coisas. Na aula passada fez parte da unidade 1, quando nós fechamos aquelas 7 realidades de uma experiência com Deus, que na 7ª foi quando Moisés estava diante do mar, o povo de Israel perto dele, atrás dele. Quando ele olhou o mar, o que Moisés fez? Ele clamou, e o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche, levanta a vara, estenda. Aí o que aconteceu? O mar se abriu, o povo de Israel passou, secou, e nenhum israelita se perdeu, nenhum. O mar se fechou e todos os egípcios morreram. Isso é um episódio da vida de Moisés. Ele estava centrado em quem? Deus. Agora, quando ele fala aqui em Gênesis 2, 11 a 15, Moisés começa a fazer a sua própria vontade em favor do seu povo. Já é diferente. Nós vamos ler agora. Nós vamos ler Êxodo 2, 11 a 15. Está na apostila do lado esquerdo. Este não precisa ir à Bíblia, porque já está aí. Êxodo 2, 11 a 15. Vai relatar um episódio da vida de Moisés. Fala assim: ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus que se entendiam e perguntaram o que fazer, né? Por que feres o teu próximo? Respondeu eles: quem te constituiu juiz entre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Para aí. Esse episódio da vida de Moisés nos leva a 2 conclusões. Aqui nesse episódio, Moisés estava agindo por conta própria. Ele quis resolver o problema. Outra lição centrada no ego, no eu. Mas o mais importante aqui nesta passagem, sabe o que é? É que nada fica escondido das mãos de Deus.
Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, virá à tona. Então vamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque nada fica encoberto aos olhos de Deus. Porque, aí diz lá em cima da página, quando Deus levou os filhos de Israel, quantos se perderam? Nenhum. Está se referindo ao Mar Vermelho. Nenhum. Por quê? Porque naquela situação, Moisés estava centrado em Deus. Na página 34, fala assim: por que não reconhecemos que é sempre melhor fazer as coisas da maneira como Deus quer? Se nós fizermos as coisas da maneira que Deus quer, nós vamos poupar tempo, nós vamos poupar estresse, nós vamos poupar ansiedade. Por quê? Porque nós estamos dentro dos planos de Deus. O dia 2 fala, o título, os planos de Deus versus os nossos planos. Nós vimos que quando Moisés foi pelo plano dele, não deu nada certo. Quando Moisés foi pelo plano de Deus, deu tudo certo. Nenhum israelita se perdeu, porque Deus estava no controle. Agora nós vamos ver os caminhos de Deus. Agora nós vamos abrir a Bíblia, Salmo 81. Salmos 81, 10 a 12. Diz assim: leia a passagem seguinte e procure a resposta que Deus dá àqueles que não, sublinha com a caneta, que não seguem os seus caminhos. Nós vamos ver aqui nesse texto as pessoas que não seguem os caminhos do Senhor. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo, sublinha, não ouviu a minha voz. E Israel, sublinha, não me quis ouvir. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. O que nós vamos aprender aqui? Aqui está dizendo que quando nós não ouvimos a voz de Deus, não queremos seguir os seus caminhos, é uma opção minha, é uma opção sua, o que ele faz? Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus caminhos. Então vai seguir o seu caminho, vai fazer suas escolhas. Vamos responder. Esse exercício é para nós fazermos aqui. Alunos online, página 34, os exercícios os caminhos de Deus. O que Deus já havia feito a Israel? Está na primeira linha. Exatamente. Foi tirado do Egito. Foi tirado do Egito. O que Deus prometeu ao seu povo? Está aí. Abre bem a tua boca que eu a encherei. Como o povo respondeu? Não ouviu, não me quis. O que Deus fez? Entregou a obstinação dos seus corações para que andasse segundo os seus próprios conselhos. Agora leia os 2 versículos a seguir e veja o que poderia ter acontecido a Israel se ele tivesse obedecido. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Aí pergunta: o que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado
e obedecido a Deus, derrotaria os seus inimigos como? Rapidamente. Rapidamente. Agora leia Hebreus 3:19. Depois responda a mais uma pergunta. Por que foi negada aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida? Está lá em Hebreus 3:19. Bem claro, bem claro. Vamos lá. Hebreus 3:19. Hebreus fica no Novo Testamento. Olha lá, o que diz? A incredulidade. A resposta é... Lê aí, Bianca. Isso é do coração, credulidade, dureza de coração e incredulidade. Isso que fez o que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado e obedecido a Deus, derrotado os inimigos, rapidamente o Senhor teria derrotado. E por que foi negada aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida? A dureza de coração e a incredulidade. Aí aqui na apostila, na página 34 mesmo, lá embaixo, diz assim: ajustamos nossa vida a Deus para que Ele possa fazer por meio de nós aquilo que desejar. Deus não é nosso servo para ajustarmos aos nossos planos, não. Nós que devemos ajustar os nossos planos aos planos que Deus tem para as nossas vidas. Página 35. Na página 35 nós vamos para: você precisa saber o que Deus está para fazer. Muito interessante essa parte do dia 2. Você precisa saber o que Deus está para fazer. Aqui o autor, o Henry, ele conta o seguinte: ele conta que ele se reuniu com vários pastores para eles traçarem planos para a cidade dele, chamada Vancouver. É como se o nosso pastor, Edmar, se reunisse com vários pastores para traçarem os planos para a cidade de Niterói, para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso Brasil. Só que o Henry explica aqui que eles estavam traçando os planos a longo prazo. Ele foi entrar em oração no quarto secreto, o Henry, naquele momento a sós com Deus, e o Senhor falou com ele: vocês estão traçando planos a longo prazo? E se eu quiser trazer um juízo agora para a cidade de Vancouver? Aí eu achei interessante, nós podemos trazer para o nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento caótico. Nós estamos vivendo um momento terrível. Muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer como Henry: orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria, oportunidade para falarmos de Jesus para os vizinhos, para os familiares, porque se Deus resolver trazer o juízo ao Brasil, será que está muito longe dele fazer isso? Não está, então Jesus está voltando, meus alunos. Jesus está voltando. As atrocidades que estão acontecendo são absurdas da gente assimilar. Então este ponto aqui é para nós nos questionarmos. E aqui fala abaixo que antigamente Deus chamava os profetas para eles falarem para o povo duas coisas. Primeiro, chame o povo a voltar-se para mim. Jeremias, Moisés, chama o povo para voltar para mim. Mas e se eles não ouvirem? Está tudo escrito aqui na página 35. Se eles não ouvirem, o profeta vai voltar e falar a segunda mensagem: diga isto ao povo. Isso é o que eu tenho feito. Isso é o que estou fazendo agora. Isso é o que estou prestes a fazer.
Diga ao povo que ele está mais perto do momento do juízo do que antes. Será que o nosso Brasil está tão longe desse juízo, gente? Então, o que nós precisamos fazer? Tomar uma postura. Eu vou servir a Deus ou eu vou servir a Baal? Postura de crente. Não temos mais tempo de brincar de ser crente. Ou você é ou não é. Com a família, no trabalho, com os vizinhos, na igreja, não. Eu sou de Jesus. Eu vou servir a Deus. É posicionamento. Falar com amor, falar com educação. Não, eu não vou entrar nesse negócio aí não, porque esse negócio não é de Deus. Então aqui está nos chamando a esta consciência, a esta responsabilidade. A mim, a todos vocês que estão aqui, aos alunos online, qual é a nossa postura, qual é a nossa posição, porque Deus pode trazer juízo o nosso Brasil e a nossa responsabilidade. Bom, agora vem aí os exercícios para fazer em casa. Faz a chavinha e coloca casa. E vamos para a página 36. Na página 36, pede também um exercício que realmente só pode ser feito em casa. Por quê? Diz assim: ore e peça a direção de Deus para a maneira como você deverá responder a Deus em sua vida pessoal, em sua igreja, em sua comunidade, em sua família, em seu trabalho, em seu país. Então você precisa fazer o seu a sós com Deus. Mateus 6,6 fala: entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, que o pai que está em secreto vai te ouvir e vai fazer o quê? Recompensar. Então ali naquele momento a sós com Deus, fala: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida pessoal, para a minha vida no trabalho, para a minha vida na família, para a minha vida na comunidade? Porque quando a gente recebe coisa boa, nós precisamos passar. Se Jesus é a melhor coisa na nossa vida, nós precisamos passar. Aqui ele fala de Martinho Lutero, esses 3 homens aqui, depois vocês leem em casa, pessoas comuns que se entregaram na vida das mãos de Deus, e Deus abençoou ricamente, poderosamente. Aí fala: na comunidade em que você está, existem algumas coisas que estão para acontecer na vida de outras pessoas. Deus quer interferir nessas vidas através de você, de mim. Olha a consciência que nós temos que ter na comunidade onde nós moramos, onde nós vivemos. Deus quer trazer a nossa responsabilidade de nós falarmos de Jesus. Nós sabemos que antigamente as pessoas andavam com a Bíblia na mão, a capa preta. Você logo identificava: e aquele homem, ele está indo, e ele é de Jesus, olha a Bíblia na mão, e deixa ele ir, não vamos mexer com ele não, ele é de Jesus, está com a Bíblia na mão. Mas hoje não tem mais isso, não tem. Ou a Bíblia está na bolsa, ou a Bíblia já está no celular. Então o que as pessoas querem ver? Jesus na nossa vida, no nosso falar, no nosso andar, no nosso comer, no nosso vestir. As pessoas vão ver Jesus em nós, na nossa vida. Aí vai lá para baixo, a chavinha em casa, já é o resumo do dia 2. Então, antes de passar para o dia, aí tem o resumo, que eu achei muito interessante, a frase do resumo, página 37, alunos online, página 37,
no diagrama do resumo, eu quero ler a frase número 2. Deus fará em 6 meses, por meio de um povo consagrado a Ele, do que nós poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Trazendo para gente. Deus fará em 3 meses, em nós aqui, se nós nos consagrarmos, nós presenciais, vocês online, em 3 meses, se nós nos consagrarmos, Deus vai fazer muito mais do que se nós andarmos 30 anos sem Ele. Porque o foco aqui do nosso estudo, o foco desse livro, é uma vida de intimidade com Jesus. E essa intimidade com Jesus não tem plano B. Eu preciso fazer, ninguém pode fazer por mim. Se houvesse um outro plano, eu falaria, mas não tem. Só existe um plano, é você com Deus. É você buscando esse relacionamento de intimidade com Jesus. Bom? Agora, antes de começar o dia 3, o que nós estudamos no dia 1? Uma vida centrada em Deus. Muito bem. O segundo, os planos de Deus versus os nossos planos. Agora nós vamos para o dia 3. Deus toma a iniciativa. Nós estamos na página 37. A Bíblia inteira mostra que Deus toma a iniciativa. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou poderia ser a mesma após o encontro. Claro que não. Moisés não foi o mesmo. Abraão, que nós vamos estudar aqui, não foi o mesmo. A pessoa, quando aceita Jesus Cristo, que há o rompimento da vida velha para a vida nova, ela não é mais a mesma pessoa. Não tem como, depois que você conhece a Jesus, você ser a mesma pessoa. Então, Deus é o Senhor soberano. É o que fala aqui. Quando você coloca a vida nas mãos de Deus, até mesmo o desejo de fazer as coisas que lhe agradam surge como iniciativa dele em sua vida. Foi o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2,13, que está escrito aí no cantinho à esquerda. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus nos conhece, Ele sabe de todas as minhas necessidades, Ele sabe de todas as minhas fraquezas. Vocês sabiam, acredito que sim, que todos nós temos dons e temos fraquezas. Há pessoas que têm um dom, mas há pessoas que têm mais dons, 2, 3, aí é o agir de Deus. E nós temos as nossas fraquezas. Pode ser uma fraqueza, pode ser 2, pode ser 3. Então nós precisamos colocar tanto os dons quanto as nossas fraquezas nas mãos de Deus, para Ele dirigir a nossa vida, para que nós possamos fazer, como disse no dia lá primeiro da lição, vida centrada em Deus. Vamos na página 37 ainda. Precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus. Devemos permitir que Ele desenvolva sua presença em nós. Devemos permitir que Ele nos revele seus pensamentos. Lá em Jeremias 29, 11 e 12, fala quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Quando você percebe a atuação de Deus ao seu redor, seu coração fica disparado. Nós precisamos entender uma coisa aqui. A primeira realidade, lá da página 23,
das experiências, para chegar a uma experiência com Deus, fala a primeira, que Deus anda ao nosso redor. A primeira, está lá na página 23. Deus anda ao nosso redor. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Deus anda ao nosso redor, mas os nossos inimigos andam ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ter cuidado, sempre lendo a Bíblia, sempre orando, sempre. Uma coisa muito boa de se fazer, você tirar seus 5, 10, 15, 20 minutos, aí é de cada um. Quando pegar a Bíblia para ler, pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê entendimento no que você estiver lendo ali. Leu? Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. Então peça ao Espírito Santo entendimento para você captar ali o que o Espírito Santo está querendo falar com você, que é um momento ímpar na sua vida. E depois você fica 5 minutinhos ali refletindo. O que o Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Isso é buscar um relacionamento íntimo com Deus. Nós vamos ver mais adiante que Deus fala assim. Então vamos. Responda as perguntas assinalando uma das respostas. Estamos na página 37, o primeiro exercício lá embaixo. 1. Quem toma a iniciativa para que você conheça e faça a vontade de Deus? Letra B, B de bola. Deus, Ele me convida para juntar-me a Ele naquilo que vai fazer. 2. Quais são as maneiras pelas quais Deus pode revelar seu plano ou propósito a você? O que nós vamos marcar aí? O autor explicou aqui que as 4 respostas estão certas, sendo que nós vamos tomar cuidado, e eu vou explicar, com a C e a D. Mas a primeira, ele me faz ver onde já está agindo ao meu redor, está certo. A 2, ele fala a mim pela Bíblia, e impressiona-me com uma aplicação prática da verdade à minha vida. Tudo bem. Mas a C e a D, ele falou que o aluno poderia marcar, mas ele faz uma ressalva. Por quê? Porque na letra C, diz assim: Ele me concede um desejo sincero que só cresce à medida que oro. Aí tem que ter cuidado para a pessoa não levar para o ego o seu desejo. Deus às vezes não faz o que você deseja, Ele faz o que é melhor para você. Então tem que ter cuidado aí para não levar essa resposta para o seu ego. Ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não, Deus vai fazer o melhor. E na letra D, ele pediu para ter cuidado por causa das circunstâncias. Ele cria circunstâncias ao meu redor que abrem a porta da oportunidade. As circunstâncias podem não ser, nem sempre são indicadas pela Bíblia. Pode ser uma ótica sua. Então, Deia, como que eu vou ouvir se o Senhor está falando ou não comigo? Qual é a resposta? Relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo de amor com Deus. Senhor, eu estou aqui, estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu sou teu servo. Fala comigo. Agora aqui, ele conta a caminhada de fé de George Miller. Linda a história deste homem, linda. Sabe por quê? Aqui fala que George Miller era pastor na Inglaterra no século XIX. Ele andava muito preocupado
Porque o povo da igreja estava desanimado. Desanimado. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus anda ao nosso redor. Os inimigos andam ao nosso derredor. Ao redor de, em volta de. A maior arma que esses inimigos podem lançar nas nossas vidas se chama desânimo. Se o inimigo colocar desânimo em você, você não vem à aula, você não estuda, você não trabalha. Quer ver? Você almoçou, vou descansar um pouquinho, vou sentar ali no sofá. Daqui a pouquinho você está deitado. É automático. Então o inimigo, o que ele puder colocar de desânimo na gente, ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque o inimigo, como diz lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus que veio para dar vida e vida em abundância. Então, o George Miller viu o povo da igreja dele desanimado, sem fazer mais nada, sem acreditar. Sabe qual foi a postura de George Miller? Diz aqui, Deus levou o George Miller a orar. Orar é depositar toda a confiança nele e descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu que estou ditando essa frase aí para vocês. Se vocês quiserem anotar, eu botei aqui para mim. Orar é depositar toda a nossa confiança nele e descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Alunos online, anotem essa definição de orar. Vai fazer muito bem a sua vida devocional. Orar é depositar toda a nossa confiança nele e descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. É entrar no universo de Deus para saber os planos de Deus para nós. Coisa linda. É entrar no universo de Deus para saber os planos de Deus para nós. Isso que é orar. Entrar no universo de Deus. Sentir o Senhor falando com você, sentindo a presença do Espírito Santo com você. Isso nós só vamos conseguir criando este relacionamento com Deus. Aí George Miller, ele começou a orar, entregar a vida nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu? Está descrito aqui na nossa apostila. Ele fundou o Instituto de Conhecimentos Bíblicos para distribuir Bíblias. E fundou também o orfanato. Então as Bíblias foram distribuídas pelo mundo afora. E diz aqui que mais de 10.000 crianças passaram por este orfanato. Qual foi a atitude de George Miller quando ele viu toda a igreja desanimada? Não tinha um animado. Todos os membros da igreja estavam desanimados. Ele orou. Ele entrou no universo de Deus e pediu ajuda ao único que poderia ajudar. Aí o que aconteceu? Ele recebeu, diz aqui, mais de 8 milhões de dólares. Então esse dinheiro que entrava, ele investia na distribuição de Bíblia. Esse dinheiro que entrava, ele ajudava as crianças no orfanato. Olha que coisa linda. Quando ele morreu, aos 93 anos de idade, os seus bens terrenos, o que ele tinha de pessoal, não passava de 800 dólares. O que ele tinha, se ele fosse declarar o imposto de renda, estava lá, 800 dólares. E sabe o que passou pela mão dele? Mais de 8 milhões de dólares. Isso é pessoa centrada em Deus. Isso é pessoa que sabe que Jesus é o caminho.
Isso é pessoa que sabe que Jesus é o exemplo. Isso é pessoa que sabe, não, eu não vou pelos meus planos, eu vou pelos planos de Deus. Agora o próximo exercício que vem, bota aí a chavinha, em casa. E vamos passar para a página 39. George Miller mencionou alguns fatores que o ajudaram quando ele estava centrado em Deus, mas ele relatou aqui também, que eu achei muito interessante, o que levou também a ele errar. Porque mesmo nessa perspectiva que ele tinha de vida, em orar, entrar no universo de Deus, ele também cometeu algumas falhas. E ele relata aqui, olha, primeiro ele fala os fatores que o ajudaram. Buscou a direção de Deus com sinceridade. Sublinha o com. Pega a canetinha e sublinha. Com sinceridade. Esperou com paciência. Qual os salmos que falam sobre isso? Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Confiou no Espírito Santo para orientá-lo por meio da palavra. Então, aluno da Universidade da Bíblia, da PIB do Ingá, é Bíblia na mão, onde for, Bíblia na mão. Nunca sabemos a hora que Deus vai nos colocar diante de alguém na rua, precisando de uma palavra. Aí você, não posso fazer porque eu não estou. Não, é Bíblia na mão. E outra coisa que nos ajuda muito, 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 é decorarmos os versículos. Por quê? Você mesmo, numa situação difícil, mais de ansiedade, você mesmo fala para você mesmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó, passou. Você está andando na rua, está vendo que viu uma pessoa, você sentiu alguma coisa? Fala o versículo: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí sabe o que acontece? Deus faz aquela pessoa invisível, ela não te vê. Você passa por ela, mas ela não te vê. Porque os anjos do Senhor estão guardando você. Então vamos. Agora, ele sabia que alguns fatores também levaram a ele a cometer erros. Vamos ler? Falta de honestidade no coração. Pode parar por aí. Nós vimos no dia 2 que nós temos que nos posicionar. Ou estamos do lado de Deus ou de Baal. A pessoa que está do lado de Deus precisa de ter honestidade no coração. Sim. Então vamos. Falta de retidão perante Deus. Impaciência ao esperar por Deus. Quando eu li o Salmo 41, esperar já é difícil, não é, gente? Mas com paciência, é o que a Bíblia fala. Você tem que esperar, Sônia, e com paciência. Você tem que esperar, Nílcia, e com paciência. Não é fácil, não. É um teste de como está o seu interior diante do Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos ver aqui, foi assim que ele resumiu, o George Miller, como iniciou um relacionamento de coração. Sublinha aí bem forte. O George Miller, ele iniciou um relacionamento de coração com Deus e aprendeu a discernir-lhe a voz. Então ele cita aqui, eu vou ler só o primeiro, que diz assim: procuro bem no começo deixar meu coração num estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. Por quê? Olha que interessante, aluno da Universidade da Bíblia do Ingá precisa saber. Olha que interessante, 90%, não são 9% não, hein? 90% das dificuldades
desaparecem quando o nosso coração está preparado para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós vamos pelos planos de Deus, 90% da nossa ansiedade não acontece. Não chega lá. Você está preocupado lá com segunda-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Basta cada dia o seu mal. Deixa que Deus vai agir por nós. Por quê? Porque Ele anda ao nosso redor. Está cuidando de mim. Está cuidando de vocês. Depois eu grifei a 3. Busco a vontade do Espírito de Deus pela palavra. Bíblia na mão. Palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos no século 21 e está na era do relativismo. Déia, o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é pecado para você, Rosa, mas para mim não é não. Isso é pecado para... Não, pastor Marcos, não liga para isso não, isso não é pecado não. Se contiver aqui na Bíblia, é pecado sim, porque hoje eles querem mudar a verdade em mentira. Mas nós, alunos da Universidade da Bíblia, do Ingá, não vamos cair nessa cilada. Não, essa é a cilada que o inimigo coloca para você cair. O que estiver aqui é a verdade, fora daqui é mentira. Nada de século 21 não. Sim, Bianca, sim. Então, ele fala que o Espírito e a palavra precisam combinar. Foi o que eu falei, quando começarem a ler a Bíblia, peçam ao Espírito Santo entendimento para você ler. Pode ser um versículo por dia. Mas se o Espírito Santo falar ao seu coração, Guilherme, você vai ter um outro dia. Daí eu tenho mais tempo, vou ler o Salmo 23 todo. Tudo bem. Eu não estou falando aqui de quantidade. Eu estou falando para você parar, nem que seja 2 minutos. Ler a palavra, pedir entendimento ao Senhor, refletir naquilo ali que você leu. Vai para o seu dia. Eu te garanto que o seu dia será diferente. Haja o que houver. Isso não vai te livrar de acontecimentos desagradáveis, mas o Senhor Jesus estará com você, sem dúvida. Então vamos, lá embaixo, no item 5, peço a Deus em oração para revelar a mim corretamente a sua vontade. Os planos de Deus versus os nossos planos. Nós vamos seguir os planos de Deus. Agora vem alguns exercícios em relação à vida de George Miller. Se você virar a página, tem toda a resposta ali. Mas aluno da universidade não vai ver a resposta, né? Então vamos fazer aí. Tem toda a resposta ali. Alunos online, página 39, exercícios desta página. Como Miller começou sua busca pela vontade de Deus? Respostas B e C que estão corretas. Procurou certificar-se de que não tinha qualquer desejo próprio. Procurou atingir o estágio de só querer a vontade de Deus. 2. O que, segundo Miller, leva a possíveis desilusões ou rumos falsos? Todas estão certas aí, pode marcar todas. Basear a decisão apenas em sentimentos, seguir a menor das impressões, todas as letras estão, você precisa marcar. A última aqui, em que pares de fatores Miller buscava uma confirmação? Letra B, o Espírito e a palavra. Coisa linda. Vamos virar. A última,
Qual foi o texto final que levou Mili a fazer um juízo da vontade de Deus? Letra D. Usava a oração, a leitura da Bíblia e a reflexão para encontrar uma paz estável com relação a determinado rumo. Aí vai uma pergunta para vocês: nós estamos lá fora vivendo um momento de paz? Só quem estiver com Jesus. Só há o meio de vencermos tudo isso que nós estamos passando, somente crendo no sangue de Jesus. Sim, tem algumas coisas que podem ser juntadas, mas você precisa crer que somente o sangue de Jesus pode te dar essa paz aqui. Esta paz que George Miller encontrou é porque ele buscou em Deus e achou. Eu vou dizer uma coisa para vocês: todos nós aqui, todos, sem exceção, que buscarmos essa paz, nós vamos achar. Então o que acontece? Se eu consigo encontrar essa paz em Jesus, eu preciso buscar. Por quê? Porque na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, há pessoas que estão deprimidas, chorando, tristes, desesperadas. Então eu preciso ser luz. Nós, alunos aqui, precisamos ser luz, levar a paz àquelas pessoas que estão perdidas. E vou dizer uma coisa para vocês: as pesquisas estão dizendo, não sou eu não, as pesquisas estão dizendo que as pessoas que estão se suicidando têm muito dinheiro na conta. Não é questão financeira, não é. O problema é o emocional, que está todo arrebentado. A pessoa não quer assumir e não quer se tratar. Então o que nós precisamos fazer? Nos tratarmos, lendo a Bíblia, orando, buscando essa paz, para quem passar por nós. Você está vendo uma pandemia aí, eu sei que está havendo a pandemia, mas eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque Deus está cuidando de mim. Deus está ao meu redor. Deus está ao meu redor, Deus está cuidando de mim. Tá? Agora vem o resumo, faz a chavezinha em casa, para nós irmos para o dia 4. Vocês querem dar uma paradinha ou não? Querem seguir? Então vamos embora. Gostaria. Muito obrigada, mamãe. Então, vamos lá. Mas antes de nós falarmos do dia 4, Deus fala ao seu povo. Vamos recordar. O que nós falamos no dia 1? Uma vida centrada em Deus. 2. Os planos de Deus versus os nossos planos. No 3, Deus toma a iniciativa. Agora nós vamos para o dia 4. Deus fala ao seu povo. E fala mesmo. Aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, ouve a voz de Deus. Aqui o Henry começa esse dia 4 contando uma experiência dele, dizendo que há alguns anos ele falou para um grupo de jovens pastores. Ele estava falando para um grupo de jovens pastores, e quando acabou a primeira palestra, haveria mais, mas logo na primeira, quando terminou, veio um jovem falar com ele, um pastor jovem. Poxa, Henry, eu não aguento isso. É quando um pastor fala e diz, parece que Deus está falando com você, parece que é pessoal, parece que é verdadeiro. Você disse que você ouviu Deus. Aí o Henry falou assim, fez uma pergunta para ele. Pergunta ele, Henry perguntou ao jovem pastor, você está tendo dificuldade em ouvir Deus lhe falando? Conversamos um pouco,
Logo depois estávamos ajoelhados, ele chorava e agradecia a Deus por ter lhe falado. Qual a conclusão que nós tiramos aqui? Quando uma pessoa chegar para você e falar assim: ô Vanusa, Deus falou comigo que é para você fazer isso, 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 ou Deus falou isso, isso, você de imediato não pode rechaçar. Deus falou, não, você tem que ouvir, tá bom, obrigado, vai para o seu quarto secreto, Senhor, falaram isso para mim, é verdade? O Senhor está falando isso para mim mesmo? Então nós não podemos pré-julgar a pessoa que vem falar com você que Deus falou com ela. Você pode medir o relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Não tem. Porque aqui nessa lição 4 que nós vamos ver hoje, Deus fala sim. Então vamos. Leia as passagens bíblicas e responda às perguntas. Primeira, Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Lemos, agora vamos lá na perguntinha 1, ver se vocês conseguem achar, página 41, mais abaixo um pouquinho, tá? Assim, na pergunta número 1, no Antigo Testamento, como Deus falava e por meio de quem? Deus falava de muitas maneiras e de muitas vezes e de muitas maneiras, e falava pelos profetas. Na pergunta 2, no Novo Testamento, nestes últimos dias, como Deus fala? Está lá no versículo que nós lemos. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho. Agora, a pergunta 3 faz a seguinte pergunta. Na passagem de João 14:26, quem Jesus prometeu que o Pai enviaria em seu nome? Muito bem, parabéns. A 4, qual é a obra do Espírito Santo descrita em João 14:26? Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E no 16, 13 e 14, vamos ler. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Agora ele está perguntando sobre João 8:47. Pequeno versículo, mas profundo, hein? João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Aí pergunta na 5. Quem é aquele que ouve o que Deus diz? Os que são de Deus. A 6. O que diz a passagem de João 8:47 sobre uma pessoa que não ouve o que Deus diz? Não são de Deus. Muito bem. Vem o próximo exercício, faz uma chavinha, casa. Vamos para a página 42. Começa assim, a página 42. Alunos online, página 42. Será que Deus realmente fala às pessoas hoje? Eu queria parar aqui um minutinho e contar uma ilustração para vocês de como é esse relacionamento íntimo com Deus.
Talvez você já tenha ouvido essa ilustração, mas ela cabe aqui para esse momento. Nós sabemos que se nós andarmos pela orla de Niterói, Praia de Caraí, Flechas, você vai ver o Cristo Redentor, não vai? Mas nessa orla, quando você está passando, ou ali na Praia do Flamengo, Botafogo, você vai ver o Cristo Redentor de longe. Qual é o tamanho do Cristo Redentor? É pequeno. Mas se você se aproximar do Cristo Redentor, ou chegar lá perto dele, qual é o tamanho dele? Enorme. Conclusão: quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você tiver um relacionamento íntimo com Deus, você vai ver o tamanho do Deus que você serve. Você vai enxergar o amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim. Quanto mais você se aproximar de Deus, maior você vai conseguir ver a soberania de Deus. Aqui fala, como saber quando Deus fala? Ele começa dizendo assim: o pecado atingiu-nos de maneira tal. Vamos abrir a Bíblia, Romanos 3, 10, 11. O que fala lá em Romanos 3, 10, 11? Romanos 3, 10, 11. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, como que uma pessoa que não está buscando a Deus vai ouvir a voz de Deus? Não tem como. Não tem como uma pessoa que não está num relacionamento íntimo com Deus ouvir a voz de Deus. Aí ele fala: enquanto você orar, procure observar como ele utiliza a palavra de Deus para confirmar em seu coração que Deus está falando. Observe a atuação de Deus ao seu redor pelas circunstâncias. O Deus que fala enquanto você ora e que fala nas Escrituras é o mesmo Deus que está agindo ao seu redor. Então voltamos aqui ao foco do nosso curso: relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Leia a quarta afirmação do diagrama. Esse diagrama que ele está se referindo aqui está na unidade 1, página 23. São aquelas 7 realidades que levam a uma experiência com Deus. Ele está falando para nós lermos a quarta afirmação. Página 23 da unidade 1. Diz assim: Deus fala pelo Espírito Santo por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modos de agir. Aí vem a pergunta, voltando para a página 42. Quando Jesus voltou para os céus, qual foi a pessoa da Trindade enviada para falar ao povo de Deus? O que é que nós vamos marcar aí? Letra C, o Espírito Santo. Muito bem. Aí diz assim, a 2 e a 3, a resposta está contida logo aqui embaixo. Tem a pergunta 2 e tem a pergunta 3. Aí vem, Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja. Quando ele fala, o que ele revela? Revela a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. Então a resposta da 2 e da 3 está nessa quarta afirmação da realidade lá da experiência com Deus. As 4 maneiras que ele fala e o que ele revela.
Agora nós vamos ver em João 10, 2 a 4 e 14. Não vamos precisar abrir a Bíblia, que já está descrito aí. Jesus disse: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que ele está citando João 10, 2 a 4 e a 14? Porque na página 43, ele faz uma pergunta: qual é a chave para se conhecer a voz de Deus? Aluno da universidade, da Bíblia, da PIB do Ingá, precisa saber, decora essa resposta. Qual é a chave, ideia, para se conhecer a voz de Deus? Relacionamento íntimo, de amor com Ele. Não tem outro. Por que as ovelhas seguiam ao pastor? Porque elas conheciam a voz do pastor. Então, se nós tivermos esse relacionamento com Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus, sim. Ele vai falar: Deia, vai para a direita, Deia, vai para a esquerda, Deia, vai para frente, Deia, vai para trás. Eu preciso ouvir o que Deus está falando. Mas eu só vou conseguir ouvir, Rosemary, se eu tiver esse relacionamento íntimo com Deus. Então fala, o relacionamento é a chave para se conhecer a voz de Deus, para se ouvir quando Ele fala. Lá embaixo desta página 43, mais lá embaixo, diz assim: no Antigo Testamento, página 43, no Antigo Testamento, a punição para o falso profeta era a morte. Esta acusação é realmente muito séria. Portanto, não tome uma palavra de Deus levianamente. O que eu falei: se alguém vier até você e disser que ouviu de Deus, ouça, leva para o seu a sós e pergunta a Deus se é isso mesmo. Se Ele está falando, nós não podemos duvidar. Nós não sabemos, não podemos medir o relacionamento desta pessoa com o Senhor. Lá embaixo diz: Deus o ama. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que você dependa somente dEle quando buscar uma palavra dEle. Então, a nossa dependência 100% precisa ser de Deus. Não é 99% não, hein? 100% na dependência de Deus. Deus deseja que você aprenda a ouvir-lhe a voz e a conhecer-lhe a vontade. O seu relacionamento com Deus é a chave para ouvi-lo falando a você. Aí responde lá a pergunta que começou a página 43. Qual é a chave para se conhecer a voz de Deus? Relacionamento íntimo com Deus. E há, neste caso, plano B? Não, é só você com Deus. Aí já vem os exercícios, fechando a unidade 4 para fazer em casa. Então agora, antes de nós irmos para o dia 5, o que nós vimos no dia 1? Uma vida centrada em Deus. O 2, nossos planos, os planos de Deus versus os nossos planos. Na 3, Deus toma a iniciativa. No 4, Deus fala ao seu povo. E a última do dia, o dia 5, Deus tem um propósito ao falar. Lindo, lindo. Nós sabemos que Deus falou com Moisés,
nós falamos, vamos ver aqui agora, que Deus falou com Abrão. Só que quando Deus foi criando esse relacionamento com Moisés, criando o relacionamento com Abrão, ele não queria uma conversinha qualquer, não. Ele já tinha um propósito para a vida deles. Quando ele começou ao redor de Moisés, a falar com Moisés, a fazer o convite para Moisés, ele já tinha um propósito para que Moisés tirasse o povo de Israel do Egito. Então, quando Deus fala conosco, ele já tem um propósito. Nesta lição agora, ele vai citar Abrão. Quando falou a Abrão, a história de Abrão está relatada em Gênesis 12. Mas, na nossa apostila, unidade 1, na página 13, tem aqui o chamamento de Abrão. Eu só vou ler o início. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor falou com Abrão. O que Abrão fez de imediatamente? Saiu da casa, da parentela. O Abrão, ele seguiu por fé e não pelo que ele estava vendo. O Senhor Deus não deu detalhes para Abrão, não. Ele fez o convite, Abrão aceitou de imediato, ajustou a sua vida, largou parentela, casa e seguiu. Mas o que eu achei mais interessante aqui é que quando Abrão saiu de Harã para obedecer a voz de Deus, Abrão tinha 75 anos. Aqui, está tudo descrito em Gênesis 12. Só que levou-se 25 anos para se cumprir a promessa para nascer Isaac. 25 anos, desde quando Deus chamou Abrão? Sim. Por quê? Nosso livro fala, Deus estava cuidando do caráter de Abrão, porque ele seria pai de uma grande nação. Então ele teve que preparar Abrão 25 anos. Agora vocês me desculpem, quando eu estava estudando isso aqui, eu trouxe um exemplo da minha vida. Eu vou abrir um parêntese aqui agora e vou relatar uma coisa para vocês. 25 anos, eu tenho um filho chamado Marcelo. Eu levei 25 anos orando para Deus libertá-lo. Há 2 anos e 7 meses, Deus fez a obra. E hoje o meu filho é totalmente envolvido na obra do Senhor. Por isso que eu me lembrei, 25 anos, foi o tempo que eu passei, 25 anos. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Nesses 25 anos, eu nunca duvidei que Deus iria fazer. Nunca. Eu cria que Deus ia fazer. Uma coisa eu não sabia. Se Deus me daria o privilégio de ver. Porque foram 25 anos, eu não sabia. Mas já tem 2 anos e 7 meses. Estudando aqui, eu agradeci a Deus, sabe o quê? Glória a Deus, que o Senhor não me arrebatou. E eu estou vendo. Fecha o parênteses e vamos voltar para a nossa aula. Então Deus levou 25 anos para trabalhar o coração de Abrão, formar o seu caráter, porque ele seria o pai de uma nação. Então ele não poderia ser com 75 anos, só poderia ser com 100 anos quando Isaac nasceu. Qual a conclusão que a gente chega? O tempo é de Deus, a maneira é de Deus, o modo é de Deus. O que nós precisamos fazer, Guilherme, é olhar para a cruz. Quem morreu
morreu na cruz. Não foi seu esposo, não foi seu esposo, não foi seu filho, não foi sua professora da escola bíblica dominical, não foi sua professora daqui da universidade, foi Jesus. Então você precisa caminhar olhando para a cruz, porque quem morreu lá na cruz foi Jesus. E é o único que não falha e é o único que não muda. Então ele conta aqui essa história de Abraão que eu achei linda, gente. Aí na página 45, alunos online, página 45. Vamos fazer verdadeiro e falso. Página 45. Deus fala comigo para que eu receba um pensamento devocional e me sinta bem o dia inteiro. Não, falso. 2. Deus fala comigo quando tem um propósito para a minha vida. Sim. Quando Deus fala comigo, posso desfrutar de bastante tempo para decidir como e quando devo responder? Não. Deus fala com você, Ele quer uma resposta sua, Ele quer uma posição sua. O momento em que Deus fala é o tempo certo para Ele. Sim. Nós é que somos servos. Deus não é nosso servo. Nós é que somos servos do Senhor Jesus. Agora aqui na página 45, também fala uma coisa muito interessante. Deus desenvolveu o caráter para realizar a tarefa. Quando Deus chamou Abrão e disse-lhe: engrandecerei o teu nome, isso significa: desenvolverei o teu caráter, a fim de capacitar-te para a tarefa. Aí ele cita logo abaixo aqui no livro, é até interessante. Ele diz que, suponhamos que uma igreja grande convide um pastor. Aqui, ó. Suponhamos que um pastor esteja aguardando que uma igreja grande o convide para pastorear. Só que nesse ínterim vem uma igreja pequena e o chama para pastorear. E Deus diz assim, uma igreja pequena do interior, e diz assim: pastor, o senhor pode vir nos ajudar aqui, mas olha, vai ser tempo parcial, você vai ter que ter emprego lá e trabalhar aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja é pequena. Olha o que o pastor responde: bem, não vai dar. Não, eu me preparei para ser pastor de uma igreja grande. Eu não posso lá trabalhar na igreja, ter outro trabalho, não. Mas por que essa experiência veio aqui? Porque Deus quer testar cada um de nós na tarefa que Ele te dá. Pode ser pequena, pode ser grande. O que importa para o Senhor é o seu desempenho. Olha, eu tenho uma pessoa que está aqui estudando hoje, que ela faz coisas aqui na igreja que ninguém vê. Ninguém sabe o que ela faz. Eu vim aqui buscar esse livro um domingo à tarde. Ela estava aqui. Ela estava limpando a igreja para que o culto fosse realizado no domingo à noite. Para Deus tem diferença? Não. Quando o culto acontece aqui domingo de manhã, para Deus, quem está lá na portaria medindo a pressão, passando álcool gel, quem vai vir dar a palavra, quem vai cantar no beck, quem limpou a igreja, para ele é tudo igual. Quem faz essa diferença é o homem. Eu quero cantar no beck, eu quero pregar de manhã, que à noite dá menos gente. Isso é um homem. Mas para Deus não tem isso não. Daquela porta para cá, aqui, nós somos todos iguais. Essa diferença só tem lá na rua. Aqui não. Então ele colocou esse exemplo aqui para saber como está o seu ego quando o pastor ou alguém te convida para fazer alguma coisa. Qual é a sua resposta? O próximo curso, pastor Evelise,
Eu só vou participar se eu ministrar, se eu for a professora, se eu for o professor. A aluna eu não quero ser, não. Que é isso? Não é isso que o aluno da universidade está aprendendo, não. Nós estamos aprendendo aqui que não importa a tarefa, vindo de Deus, você precisa dar o seu melhor. Se eu chegar aqui numa quarta-feira para dar aula, não tiver ninguém aqui, só o pessoal online, eu vou dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque o meu melhor é para ele. Quando eu estudo durante a semana, é para dar o melhor para ele, que ouviu o meu clamor 25 anos. Não são 25 dias, não. E nem 25 meses, não. Como ele fez com Abraão. Então, eu falei na semana passada e vou falar agora. Existe um sentimento dentro de nós que dinheiro no mundo compra, que se chama motivação. Vem de dentro para fora. Se você estiver motivado, você vai vir toda quarta-feira, você vai estudar. Ah, não deu durante a semana, não tem problema nenhum. O que importa é que você esteja aqui. Mas se você não vier, eu vou dar aula. E vou dar o meu melhor. Se tiver ou se tiver só o pessoal online. Por quê? É para Deus. Então, voltando aqui para as tarefas, página 45. Este versículo que está à esquerda, Mateus 25, ele é muito profundo. Muito. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, quem vai fazer essa diferença de tarefa maior, ai, Evelise, eu só vou dar aula se tiver 500 alunos. Isso é com Deus, não é comigo, nem é com você. Agora, o que vier na mão para você fazer, você precisa dar o seu melhor. Ou então diga: não vou fazer. Não vou fazer. Mas se você disser sim, você precisa dar o seu melhor. Agora, na página 45, bem assim no meio, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Bem no meio da página 45, perto desse versículo Mateus 25, diz assim: este o alvo da atividade de Deus na sua vida. Acharam? É este o alvo da atividade de Deus na sua vida, que você o conheça. Então eu vou fazer a pergunta e vocês vão me responder, mas responder com vontade. Qual é o alvo da atividade de Deus na sua vida? Que você o conheça. É este o foco da nossa lição. É este o foco do nosso curso. Conhecer Deus e fazer a sua vontade. Terminando essa página 45, ele faz uma pergunta neste exercício. Suponha que você tenha planejado ir pescar, ou assistir a um jogo de segunda-feira à noite, ou ir ao shopping. Você está saindo para essa atividade, você está saindo para fazer isso. Deus o confronta com uma oportunidade de juntar-se a Ele em alguma coisa que Ele queira que você faça. Qual vai ser a sua atitude? Vira a página 46 agora. O que você vai responder aí? Você está prestes a... Você fez um plano para você. Eu vou ao shopping, eu vou assistir a um futebol. Mas nisso você está saindo, Deus fala com você: eu quero que você realize isso. Qual vai ser a sua resposta? A 4 diz assim: eu ajustaria meus planos para juntar-me a Deus naquilo que Ele estava prestes a fazer. Porque o Henry está falando aqui no livro, o autor, que ele conheceu algumas pessoas que não deixavam de fazer as tarefas para servir ao Senhor. Essas mesmas pessoas que não deixavam de ir ao shopping,
não deixavam de ir ao futebol. Não, depois eu vou à igreja, depois eu assisto o culto, depois eu vou ao curso, depois. Eu já fiz esses planos aqui, eu quero seguir aqui. Aí o Henry fala que essas mesmas pessoas depois perguntavam assim: poxa vida, eu estou vendo Deus na vida de João, Maria, Manuel, Deus fazendo uma obra tão grande na vida dessas pessoas, por que Ele não faz na minha também? Nunca irá fazer, nunca, se em primeiro lugar da sua vida não for Jesus. Se Jesus não tiver no centro, não vai fazer. Não vai fazer, eu te garanto que não vai fazer. Ele vai fazer sim. Jesus, nós vimos na unidade 1 que Jesus ama trabalhar na vida de pessoas comuns e fazer obras extraordinárias. Só que essas pessoas comuns precisam ser como João Batista. Nós vimos na aula passada, o ministério público de João Batista na terra foram de quantos meses? 6 meses. E o que Jesus falou de João Batista? Não há maior. Por quê? Porque em 6 meses ele se doou, ele fez, largou tudo para seguir a Jesus. Então aqui está dizendo para nós, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas vêm depois. E vou garantir uma coisa para vocês, elas vêm. Essas outras coisas vêm. E não são coisas só materiais não, gente. É paz, é saúde. Vocês já perceberam, já sentiram que coisa boa é quando tem paz dentro de casa? Paz dentro de casa. A pessoa trabalha o dia inteiro, ai que vontade de chegar, de ir para casa. Porque quando a pessoa não tem essa paz, ela acaba o serviço, vai ao shopping, enrola, para depois ir para casa. Mas quando há paz dentro de casa, acaba o trabalho, ela quer ir direto para casa. E essa paz que está falando aqui, só Jesus. Não tem outro caminho. Então, se você não estiver, página 46, se você não estiver disposto a ser fiel no pouco, Deus não poderá lhe dar uma tarefa maior. Não adianta. Se você não for fiel no pouco, você não poderá ser fiel no muito. E Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Então, às vezes, Ele começa com tarefas menores para depois te dar uma tarefa maior. Mas você precisa desenvolver essa tarefa menor com excelência, porque é para Ele. Agora vamos aqui para fecharmos. Vamos ler esse diagrama que está na página 46. Ele tem o direito de interferir na sua vida. Onde está o sua? Escreve assim, minha. Ele tem o direito de interferir na minha vida. Página 46, o diagrama. Ele é o Senhor. Quando eu aceitei como Senhor, eu dei a Ele o direito de usar a minha vida a hora que Ele desejar. Então, neste diagrama, coloca tudo para você. Tudo como se você estivesse falando. Alunos online, página 46. No diagrama, coloca tudo como se fosse você falando. Vamos repetir. Ele tem o direito de interferir na minha vida. Ele é o meu Senhor. Quando eu o aceitei como Senhor, eu dei a Ele o direito de usar minha vida a hora que Ele desejar, a hora que Ele quiser. Aí vem os exercícios de casa na página 46. Faz a chavezinha, casa.
Agora, para nós fecharmos, o que está muito interessante aqui na página 47 é o exemplo que ele dá de Davi e de Paulo. Quanto tempo levou depois que Deus ungiu a Davi por meio de Samuel para que ele subisse ao trono? Aqui diz uns 10 ou 12 anos. Por quê? Deus estava criando um relacionamento com Davi para depois ele reinar. Paulo, quanto tempo levou depois que o Senhor chamou o apóstolo Paulo para que ele empreendesse a primeira viagem missionária? 10 ou 12 anos. Por quê? Deus estava trabalhando Paulo para ele fazer a primeira viagem missionária. Então, quando Deus às vezes leva um tempo na nossa vida, Ele não esqueceu da gente. Ele está trabalhando, Ele está nos moldando, colocando o nosso caráter no lugar certo para fazermos a tarefa de uma forma certa. Agora abaixo vem as respostas desta lição e terminamos a unidade 2. Que Deus nos abençoe. Já fizemos a unidade 1, já fizemos a unidade 2. Graças a Deus está indo tudo direitinho. Vamos orar para Deus nos levar em paz para casa. E sabendo que o aluno que decorar o versículo da unidade, semana que vem vou perguntar, parabéns ao Guilherme, vai ganhar o brinde, tá bom? Pastor Marcos, pode orar para nós? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecendo, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui. Amém, Jesus. Aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Amém. Entendendo daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para estarmos prontos como servos fiéis a Ti, Senhor. Amém. Servos que desejam servir e realizar a Sua vontade, não a nossa. Amém, Jesus. Ó Deus de amor, fica conosco, nos leve de volta aos nossos lares, Deus. Prepare para a semana que vem, nas próximas missões. Amém, Jesus. Tirando de nós, nosso Deus, o nosso eu, que nós possamos colocar em nossos corações, cada vez mais, espaço para que seu Santo Espírito possa fazer e nos moldar dentro daquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho, pastor Brasilino, pede a bênção para nós irmos em paz para casa. Deus nos guarde nessas ruas. Nos guarde desse coronavírus. Dê outra bênção para a gente, pastor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vão em paz. Deus abençoe vocês, tá bom? Até a quarta-feira que vem, se Deus quiser.